mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para desfazer as que são, para que nenhuma carne se glorie perante dele. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, uma igreja cheia de dons, uma igreja em que ele diz que nenhum dom vos falta, mas também era uma igreja problemática, pois havia alguns probleminhas ali a serem resolvidos. E quando Paulo se dirige, na verdade, a eles, ele começa a falá-los do motivo de Deus os haver escolhido, mesmo eles sendo muitas vezes desprezados por conta dos seus atos, mesmo eles sendo, na verdade, de fato pecadores. Mas nós vemos o apóstolo Paulo afirmando que Deus, ele faz as suas escolhas, que ele escolhe as coisas desprezíveis, as coisas pequenas deste mundo, para aniquilar e confundir aquelas que são. E se nós formos, na verdade, ver a Bíblia Sagrada, ler e estudar a Bíblia Sagrada, vamos perceber que em toda a história, Deus de fato faz aquilo que o apóstolo Paulo afirma neste texto em que lemos. Pois Deus de fato escolhe homens, tanto no Antigo como no Novo Testamento, homens e mulheres pequenos, pecadores, com seus delitos e seus defeitos. O primeiro homem a quem Deus se dirige a dar uma promessa, a escolher, se chama Abraão. E nós encontramos, na verdade, defeitos, pecados, falhas na vida do patriarca Abraão. O homem fazedor de ídolos, o homem que adorava imagens, porque a Bíblia diz que aqueles que fazem logo também adoram. Mas ele ouve então a voz do seu Deus, ouve a voz audível aos seus ouvidos, pois até o momento nenhuma daquelas imagens a qual ele se prostrava falava alguma coisa. E ele crê, ele acredita que aquela voz é a voz do Deus Criador. Podemos citar muitos exemplos. Moisés, o maior líder do Antigo Testamento, era um homem assassino, pois havia assassinado os egípcios para salvar aquele hebreu que estava sendo afligido. Todos os homens da história, uns eram medrosos, covardes, possuíam seus defeitos. A própria prostituta Raabe foi escolhida e está na genealogia de Cristo Jesus. Bendito seja Deus. O apóstolo Pedro, ele chega a afirmar que Deus, ele não faz acepção de pessoas. E o que nós queremos trazer ao teu coração nesta tarde é: talvez o mundo, a sociedade te rejeite, te ache pequeno, te ache o mais vil pecador por conta dos teus atos, das tuas escolhas, das tuas atitudes. Mas Deus nos trouxe aqui nesta tarde para te dizer que você também é escolhido. E de que forma Deus, ele te escolheu, de que forma é a escolha de Deus para com toda esta humanidade. A escolha que Deus fez foi por meio de Jesus Cristo. Ele escolheu nos amar, ele escolheu vir a esta terra, ele escolheu esvaziar-se de si mesmo, da sua glória que possuía neste céu, e desceu a esta terra para resgatar o homem que havia se perdido nos seus pecados. Foi desta forma que Deus, ele te escolheu.
Ele escolheu te amar, mesmo você não merecendo. Ele escolheu me amar, mesmo eu sendo miserável, pecador. Ele escolheu você. Foi desta forma que o nosso Deus escolheu os homens da terra. Mas a escolha de Deus, ela está condicionada a uma coisa: não somente a sua vontade, mas também a parte do homem em crer, em acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio a esta terra comprar homens de toda língua, de todo povo, de toda tribo, de todas as nações, para serem considerados o seu povo. Bendito seja Deus. Você é povo de Deus. Você passa a ser povo de Deus quando crer na mensagem pregada. Você passa a ser povo de Deus quando dá crédito, quando deixa a palavra entrar no teu coração. Aí você crê. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 10, ele diz que o crer, ele vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você está tendo oportunidade nesta tarde de ouvir a palavra de forma cantada, de ouvir a palavra de forma exposta, em bom som, em bom tom, para que em teu coração se propague a fé que conduz ao caminho da graça, a fé que leva a Jesus Cristo. E quando nós nos encontramos com Ele e deixamos Ele então fazer morada dentro do nosso coração, a nossa vida não passa mais ter a esperança somente aqui nesta terra, mas uma esperança eterna de que naquele grande dia em que a trombeta soar, em que o alarido e a voz de arcanjo for ouvida, a igreja, o povo de Deus, porque nos diz o apóstolo Paulo em Efésios, diz que pelos dois povos ele tornou um povo só. Que povos são estes? A Israel, a escolhida do Antigo Testamento, e a igreja, nós como igreja somos também escolhidos. Deus resolve então juntar estes dois povos e chama de igreja, igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja que muito em breve irá desaparecer nesta terra. Muitos procurarão os seus filhos, muitos procurarão as suas mães, os seus parentes, mas não irão encontrar, porque enquanto tiveram vida aqui nesta terra, foram parte da igreja que será levada em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te escolheu, querido. Talvez a sociedade te rejeita, não te escolhe em alguns quesitos, mas o nosso Deus, Ele te escolheu, e Ele te escolheu para a salvação, porque esta é a sua vontade. Paulo, escrevendo a Timóteo, se não me engano no capítulo 4, ele diz que esta é a vontade de Deus, que isto é agradável a Ele, que todo homem venha a ser salvo e venha ao pleno conhecimento da verdade. Esta é a grande e a maior vontade de Deus, em salvar o homem que Ele mesmo criou. E é por isso que nós estamos aqui nesta tarde, insistindo, anunciando, falando todos os dias nas ruas desta cidade, falando em rádios, em televisão, por todos os meios. A mensagem do Evangelho tem sido pregada, tem sido anunciada, tem estado na porta da tua casa, tem estado na porta do teu coração. Só resta uma coisa a você fazer nesta tarde: é crer no Senhor Jesus para ser salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus, Ele te escolheu quando enviou Jesus Cristo de Nazaré para te comprar
com o seu precioso sangue. O apóstolo Pedro diz que não foi com prata, não foi com ouro, nenhuma outra coisa preciosa desta vida, não foi com jaspe, não foi com rubi, ou com qualquer outra riqueza desta terra, mas foi com precioso sangue, com precioso sangue, com precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. Foi esse o preço do teu resgate, foi esse o preço para a tua vida, foi o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. E todo aquele que deseja chegar a Deus Pai precisa passar por este sangue, precisa ser lavado com este sangue, precisa ser purificado com este sangue, pois somente o sangue de Jesus Cristo, somente o sangue de Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus diz que sangue de touros, de bode, de ovelhas não podem perdoar pecados, mas somente o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, um sangue limpo, puro, imaculado, perfeito, sem pecado. Este sangue sim serviu de oferta em resgate da minha e da tua vida. Portanto, não rejeite esta oportunidade, não rejeite este sangue, não profane este sangue, não quebre a aliança, não refaça ela de novo se você um dia quebrou, porque ainda tem solução para todo aquele que se chega a Cristo Jesus. Depois que o homem perde a sua vida, depois que o seu coração para de bater, quando não há mais ar em seus pulmões, aí sim, quando a alma se afasta, se separa do corpo, é levada então à eternidade. Aí sim, se morreu sem Cristo, nunca mais haverá solução, nunca mais haverá oportunidade. Se o homem perder aqui nesta vida, ele não consegue mais ganhar na próxima. Mas se ele perder aqui, se ele perder os amigos da bebida, os amigos da droga, do futebol, de tudo que o mundo oferece, se ele perder aqui nesta vida, ele estará ganhando. Bendito seja o nome do Senhor no céu de glória. Portanto, meu querido, se tu estás desviado, volta para Jesus. Se tu ainda te entregou a Ele, te entrega a Ele nesta tarde, porque Ele te chama, Ele te ama, Ele te escolheu, não para o mundo, não para o pecado, mas para a vida eterna ao lado dele. Portanto, nesta tarde, não despreze, ainda que o mundo te julgue, ainda que o mundo te faça sofrer, mas Jesus Cristo quer te dar liberdade e salvação eterna. Que Deus em Cristo possa me abençoar e te abençoar nesta tarde, e que a graça e a manifestação do poder de Deus esteja sobre a tua vida, trazendo salvação e libertação para a tua alma. Amém.